Jardim Santo Inácio. Deus seja louvado. Amém. Dando graças ao Senhor por perdoarmos os pecados e por uma vida eterna no céu. Ele promete ser por Ele fiel pelo fim. Dando graças ao Senhor pela família, esposa, filhos, o Senhor da promessa, por muitos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Bem, irmão, de ressaca na minha? Esse dia, bastante alegre de estar com Sim, eu conheço. os vossos, não processão da santa, mas ao meu regresso eu desejo levar as vossas com a santa paz de Deus. Estava sentado em nome do Senhor. Eu vou no coração para contar uma obra que Ele fez comigo no meu casamento, eu rendo graças a Deus, porquanto lá atrás tínhamos o desejo de casar, mas a nossa condição física era bastante difícil, não tínhamos condição. Um dia bastante triste, entrei dentro da casa de oração, minha comum congregação, Jardim Santo Inácio. Sentei no último banco, falei: Senhor, fala com a minha alma, eu preciso te ouvir. E aquele dia o Senhor teve misericórdia da minha alma, e pela sua santa e bendita palavra, disse na hora da exortação da palavra, o servo de Deus dele, fechou as Sagradas Escrituras e disse assim: moço, você me sentou no último banco dessa comum congregação, o Senhor te anuncia assim: você não tem esperança no teu amanhã, você não sabe o que vai acontecer contigo, mas o Senhor te prega assim: vou virar a tua vida 360 graus, vou fazer uma obra de estrondo na tua vida que até o teu papai vai se assustar com aquilo que eu vou fazer naquela história. Eu venho graças a Deus essa noite que aquela palavra bateu dentro do meu coração, saí dali contente e alegre, mas parece que o Senhor prova a nossa fé. A prova aumentou um pouquinho mais, a fornalha aqueceu um pouquinho mais, mas eu venho graças a Deus, porquanto, só para mandar entender a nossa situação, nós tínhamos o desejo de casar, já era noivo da serva de Deus, hoje minha esposa, mas naquela ocasião nós não tínhamos dinheiro para alugar um quarto e cozinha, nós não tínhamos esse dinheiro, tão pouco para fazer um casamento, mas eu venho graças a Deus que naquela semana que o Senhor havia mandado aquela palavra, alguém nos chamou, bendito é o Senhor nas alturas, colocou-nos dentro de um carro, um casal amigo, levou-nos dentro de um condomínio de apartamentos. E a hora que nós estávamos adentrando aquele condomínio, eu dentro do meu coração disse: se esse irmão soubesse a minha situação, por certo ele está querendo que eu compre esse apartamento, se ele soubesse a minha condição, ele não entraria aqui. Mas eu venho graças a Deus que entramos, e quando nós chegamos na Torre 7, no apartamento 43, ele abriu a porta, e a hora que nós adentramos, eu vi aquele apartamento reformado, lindo, desocupado, a coisa mais linda do mundo. Eu falei: Senhor, isso não é para mim, a tua serva vai ficar confundida, porque eu não tenho essa condição. Mas eu venho graças a Deus que a filha de Deus foi adentrando aqueles cômodos, olhando sala, cozinha, quarto, ficou muito alegre. E a hora que terminou aquela visita, eles por educação falaram assim: olha, vocês gostaram do apartamento? E eu disse assim, por educação também, eu gostei do apartamento, mas do jeito que eu cheguei, que eu fiquei na sala, eu nem os outros cômodos fui, porque eu sabia a minha condição. Mas eu venho graças a Deus essa noite, porquanto a hora que nós saímos daquele apartamento, eu puxei a serva de Deus um pouquinho de canto e falei: filha, fique em paz, isso não é pra gente, olha a nossa condição. Mas ela olhou dentro dos meus olhos, e a mulher sabe, ela edifica o seu lar. Ela olhou dentro dos meus olhos e disse: é verdade, a nossa condição é bastante pouca, mas eu sou filha do dono do ouro e filha do dono da prata. Se ele quiser me dar, ele pode me dar, o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Eu venho graças a Deus essa noite, querida irmandade, porque passou os dias, e que o Senhor, essa obra eu estou resumindo bastante, porque tem mais servos de Deus para agradecer, mas tudo isso que o Senhor fez, eu vou anunciar para a irmandade, o Senhor fez uns 40 dias, bendito é o nome santo do Senhor. Passado mais uma semana, ela havia esquecido a prova, aquecia um pouco mais, mas eu venho graças a Deus essa noite, porque passado uma semana, aquele mesmo casal nos chamou, bendito é o nome santo do Senhor, nos colocou dentro do carro. Eu já havia esquecido daquela visita, mas quando eu me dei por conta, vindo só pela face, mas dentro só Deus sabia como eu estava. Cheguei no mesmo condomínio que nós fomos visitar há uma semana atrás. Eu falei para ela: meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo aqui? Glória ao nome
nome santo do Senhor. Mas eu sei que a Vila Abraão sabe que Deus faz milagre na nossa vida. Eu rendo graças a Deus essa noite, porque aquele dia, o sábado, o Senhor escolheu para fazer um milagre na nossa vida. Eu rendo graças a Deus que nós adentramos aquele condomínio, subimos na Torre 7, no apartamento 43, e a hora que a porta se abriu, da mesma forma que eu fiquei a primeira, eu fiquei a segunda vez, não me mexi, mas a serva de Deus com um sorriso no rosto, foi olhando cômodo por cômodo, se alegrando na presença do Senhor. Eu rendo graças a Deus que a hora que terminou aquela visita, aquele casal que estava junto conosco, falaram assim novamente: vocês gostaram do apartamento? E eu, por educação, novamente eu disse: eu gostei do apartamento. E aquele homem olhou para mim e disse assim: então tá bom, já que você gostou do apartamento, tem uma coisa aqui para você. E naquele dia ele carregava um envelope pardo na mão. Glória ao nome santo do Senhor. Ele abriu o envelope, glória ao nome santo do Senhor. Tirou de dentro uma escritura e colocou na minha mão. Glória ao Senhor. Colocou a mão novamente ali naquele envelope, tirou um molho de chave e colocou na minha mão e disse: a partir de hoje esse apartamento é de vocês. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não tinha dinheiro para alugar um quarto e cozinha, mas o Senhor me deu um apartamento de papel passado. Eu tenho graças a Deus, porquanto a obra não acabou por aí. Isso foi de manhã, à noite nós vamos congregar. A hora que nós saímos, o Senhor abençoou o culto. A hora que nós saímos daquela congregação, alguém nos ligou e disse: irmão Leonardo, passa aqui em casa, porque hoje Deus me fez sentir de fazer uma parte ao teu respeito. Eu disse: já estou passando aí, porque a necessidade é muito grande. Glória ao nome santo do Senhor. Cheguei na casa daquela serva de Deus e ela disse assim: olha, irmão Leonardo, hoje eu passei ali no nome do Senhor na Avenida Marechal, uma avenida bastante famosa em São Bernardo do Campo. Eu estava passando e o Senhor me mandou entrar dentro de uma loja, e eu entrei nessa loja e falei: Senhor, e agora? O Senhor falou dentro do meu coração: compra a cozinha, compra um quarto, compra a sala. E numa semana o Senhor mobiliou a minha casa, tudo bom e do melhor. Glória ao Senhor. Eu não tinha dinheiro para nada, o Senhor fez tudo na minha vida, mas eu tenho graças a Deus. E naquela mesma semana fomos na casa de um servo de Deus, e antes de comer o lanchinho, como comemos agora há pouco, fomos dobrar o joelho, e a hora que levantamos, glória ao Senhor nas alturas, alguém tomado por Deus disse assim: moço, quem é você para colocar termo naquilo que eu quero fazer na tua história? Porque no dia anterior eu tinha falado à serva de Deus: olha, vamos casar só no cartório. Ali não é um milagre que Deus fez na nossa vida, mas assim o que tem que assinar e vamos servir a Deus com alegria. Mas Deus tomava ele falava tudo isso: quem é você para colocar termo naquilo que eu quero fazer na tua história? Assim como eu fui com Gideão e os 300 homens, vou preparar um casamento para você, para 300 pessoas. Glória ao nome santo do Senhor. Escuta bem isso, mocidade, vale a pena servir a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Eu venho graças a Deus que passado mais ou menos alguns dias, uma serva de Deus me chamou dentro da casa dela, e eu contando para ela aquilo que o Senhor tinha feito a respeito do apartamento, tão somente, glória ao Senhor nas alturas, ela deixou ali no nome do Senhor uma lágrima cair nos seus olhos. Ela falou: irmão Léo, Deus te ama de verdade. Glória ao Senhor nas alturas. Eu falei: irmã, eu não mereço, mas eu acho que Deus ama. Glória ao Senhor nas alturas. Você não está entendendo. Deus mandou ir no centro de São Bernardo, glória ao Senhor, ir num buffet e contratar o melhor buffet, glória ao Senhor, o melhor cardápio para 300 pessoas. O contrato está aqui, convida os teus convidados e serve a Deus com alegria. Eu estou rendendo graças a Deus essa noite, porque vale a pena servir a Deus na terra. Glória ao nome santo do Senhor. Muitas obras o Senhor fez na minha vida. A minha esposa não poderia gerar. Hoje o Pedrinho e a Antonella correm nos corredores do Jardim Santo Inácio. Eu estou louvando a Deus por isso. Glória ao nome santo do Senhor. Eu vou contar só mais uma bem rapidinho, porque a comunhão da igreja está muito boa. A minha irmã, nós escolhemos nesses dias a serva de Deus, minha esposa,
bastante amargo, ela foi diagnosticada, bendito o Senhor, com uma doença, e dentro da nossa casa, antes de dormir, eu e minha casa, minha esposa, meus 2 filhos, glória ao Senhor, dobramos o joelho para agradecer por aquele dia e vamos dormir, ali no nome do Senhor. Mas no meio da madrugada, a serva de Deus começou a tremer de uma maneira exorbitante, substancial, e eu olhei, achei que ela estava com frio, cobri a serva de Deus, mas não, ela estava tendo um ataque epilético, glória ao Senhor, nas alturas. Ela teve a primeira convulsão, ela teve a segunda convulsão, glória ao Senhor, nas alturas, e aquela cena foi bastante difícil, glória ao Senhor, nas alturas, e o Senhor dá a graça de trabalhar aí fora com homens valentes, ali que defendem a sociedade paulista, glória ao Senhor, nas alturas. E aí nós fizemos aquilo que tem que ser feito, colocamos ela uma obra que tem que ser feita, mas a serva de Deus não voltava, de sorte que eu abracei a serva de Deus, ela toda mole, bendito ao Senhor, na minha mão. Eu não tive força para clamar, mas quando a nossa casa, ali os adultos não têm força para clamar, ali as crianças se levantam, a boca dela se abre e ela clama por nós. E aquele dia não foi diferente, quando com aquele barulho, glória ao Senhor, nas alturas, o Pedrinho e a Antonella levantaram assustado, mas o Pedrinho já não era um menino de 10 anos, ele era alguém tomado por Deus dentro da minha casa. Eu tenho graças a Deus que eu estava vendo a serva de Deus, ela toda a mão nos meus braços. Eu disse: Pedrinho, olha, olha o que aconteceu com a mamãe. Eu acho que o Senhor a recolheu, mas naquele minuto ele não pestanejou. Naquela mesma hora, glória ao Senhor, ele fincou seu joelhinho no chão onde ele estava, levantou a mão para o céu e disse: Papai do céu, devolve a vida da minha mamãe. Glória ao Senhor. Naquele mesmo minuto, a serva de Deus voltou. Eu estou dando glória a Deus essa noite. São muitas obras que o Senhor tem feito, mas uma nova oportunidade louvaremos o Senhor. Aleluia, louvo a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. O Carlinhos é carregado de orquestra. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus essa noite, primeiramente pelo perdão dos pecados, pela vida eterna que o Senhor oferece a todos nós que somos aí filhos e fiéis. Agradeço a Deus que nasci numa cristão na minha mocidade. O Senhor, por graça e misericórdia, me chamou nas águas do santo batismo, e no mês que se passou agora se completaram 49 anos que o Senhor tem feito esta obra conosco. Glória a Deus. Agradeço a Deus também, no tempo certo, preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, tem nos ajudado, nos abençoado. Provas, lutas não tem faltado, mas a misericórdia de Deus tem sido na nossa vida também. Agradeço a Deus, irmãos, que em janeiro agora vamos se completar 46 anos que casamos, e quando casamos foi constatado pela medicina que a minha esposa não poderia ter filhos. E ali entrou uma tristeza na família, de ambos os lados. Então nós confiamos em Deus, fomos buscar a palavra, o Senhor mandou o cântico de Ana, que no tempo certo o Senhor nos daria de abraçar uma criança. E eu agradeço a Deus que naquele lar, como o servo de Deus disse, que não poderia ter filhos. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, temos um casal de filhos, já são casados, temos netos e estamos aqui louvando a Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que quando minha filha nasceu, a igreja toda nessa época congregava na Conversa de Ipiranga, a igreja toda ficou numa alegria muito grande, porque acompanhavam conosco há mais de 3 anos esperando essa obra. E aquela alegria tomou conta da igreja, muita visita, e o Senhor se comprazeu em provar a nossa fé. A minha filha voltou para o hospital, ficou 10 dias internada no isolamento, a ponto do médico não garantir mais a sua vida. Nós agradecemos a Deus, irmãos, que aquilo que o Senhor promete, o Senhor não faz pela metade, e o Senhor permitiu que ela fosse ungida. Hoje já tem mais de 40 anos, serve a Deus, aleluia, o teu santo nome, está perfeita e com saúde. Agradeço a Deus também, irmãos, que
Passados os anos, o Senhor me provou uma enfermidade, da noite para o dia eu tive um problema renal, me paralisou os 2 rins, enchei 10 quilos da noite para o dia, fui internado num estado muito difícil. O servo de Deus, que hoje é ancião da nossa congregação, foi me visitar e, devido ao meu estado, ele fala até hoje que ele tinha certeza que o Senhor ia me recolher. Ele orou, mas tinha aquela certeza que o estado era muito difícil. Fui colocado numa fila para fazer hemodiálise, mas eu agradeço a Deus, irmãos. O Senhor permitiu, por misericórdia de Deus. Um dia que eu queria fazer uma cirurgia, uma biópsia, para poder fazer os próximos passos, o médico que ia fazer a biópsia, isso tudo é preparação de Deus, não acreditamos em coincidência. O Senhor permitiu que ele tivesse que fazer uma viagem para o exterior para fazer um curso, e eu fiquei sem poder fazer a cirurgia. Os demais médicos se reuniram e falaram: você já está há muito tempo fora de casa, você vai voltar para sua casa para rever seus filhos que são pequenos, que choravam muito pelos filhos, e depois você vai retornar daqui uma semana, o médico já voltou, aí nós continuamos o tratamento. Por permissão de Deus, então eu fui para casa com todos os cuidados, com todos os medicamentos, mas aquele medicamento que me fazia tão mal, eu não consegui em casa, não consegui tomar. E fiquei em casa e minha avó comprou naquela época. 300 irmãos vieram nos visitar. Entravam os irmãos, saíam outros, entravam, e foi oração de noite. Quando eu voltei ao hospital, o médico falou: olha, agora nós vamos te internar. Eu falei para ele: doutor, eu gostaria de fazer mais alguns exames, eu estou me sentindo bem. Ele falou: não, ele até uma risadinha. Ele falou: não é assim, você está se sentindo bem porque você foi para casa, mas você vai precisar fazer a cirurgia. Eu falei: mas o senhor não poderia fazer um exame? Aí o Otarão ficou muito constrangido, eu também. Depois chamou o enfermeiro e falou: olha, colhe todos os exames de sangue dele, depois de entrar na internação. E assim foi feito, irmãos. Foi colhido os exames de sangue, e quando voltou aquele resultado, ele pediu urgência, depois de algumas horas. Ele olhava para o exame, olhava para mim e falou: você fez tudo direitinho? Você tomou todos os medicamentos? Eu falei: doutor, eu vou confessar, não posso mentir para o senhor, eu não consegui tomar, porque eu tomava me fazia mal. Você não tomou nenhum medicamento, não? Ele falou: então você vai fazer assim, você vai ficar mais 15 dias em casa e vai voltar aqui. Nós vamos suspender a sua cirurgia. Fui para casa mais 15 dias, recebi mais irmãos, mais oração. Quando eu retornei, ele falou: eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais nada. Glória a Deus. Você está muito tempo sem trabalhar, segue a tua vida, e você não tem mais nada. Eu agradeço a Deus, o Senhor fez esse milagre na minha vida. E também não posso deixar de agradecer a Deus por o milagre que o Senhor fez na vida da minha esposa. O Senhor me deu uma companheira, uma ajudadora, uma conselheira. E estávamos no ensaio, na época de primário 4 por 5, eu estava ajudando algumas congregações ali ao redor. E no ensaio eu percebi que ela não estava bem. E quando terminamos o ensaio, no domingo à noite, fomos direto no pronto-socorro. E no pronto-socorro já foi constatado que não estava bem. Já foi fazendo vários exames, atravessou a madrugada toda. E também, novamente, por permissão de Deus, aquela equipe que estava no pronto-socorro de prontidão era um oncologista-chefe daquele hospital, e foi constatado que a minha esposa estava com um câncer muito maligno e muito perigoso, em estado avançado. E eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela hora que foi dada aquela notícia, quando sabemos que é irmãos, conhecidos, nós oramos muito, mas quando na casa da vida, irmãos, falta fé, falta o chão se abriu, foi difícil. Lembrei das crianças que temos pequenas em casa, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que minha esposa foi internada, foi feita uma cirurgia de emergência. Essa cirurgia demorou 9 horas, ela foi para casa, passou por todos os processos que todos que têm essa enfermidade passam, fez a quimioterapia, pegou todas as sequelas. Teve um dia que ela estava muito mal, irmãos, uma situação muito difícil, que ela estava perdendo muito sangue, e a serva de Deus estava quase desfalecendo. E justo naquele dia recebemos um telefonema. Uma irmãzinha de perto de casa, da conexão do Caraguatá, nos ligou e falou: Carlinhos, eu queria visitar sua esposa, eu estou sentindo muito no coração, posso visitar? Eu falei: olha, ela não tem condição de receber visita hoje, mas eu vou falar com ela. Fui lá falar com a serva de Deus, e ela falou assim, muito fraca, ela falou: deixa eles virem, quem sabe o senhor pode fazer uma obra. E assim foi feito, irmãos. Ela veio e ela falou: vou levar meu papai, é um ancião muito querido nosso, o senhor já recolheu.
veio ela, o papai, a mamãe dela, e fez uma oração com muita sabedoria. Viu um quadro que estava minha esposa, e o Senhor não precisa de muito tempo para fazer uma obra. Foi uma oração rápida, irmãos. Ele ajoelhou, apresentou a serva na mão de Deus com muita virtude, nos salvou e foi embora. E quando ele saiu, aquela enfermidade que estava no sangue saiu pelas portas, o Senhor estancou aquela enfermidade. Se ela continuasse com aquela hemorragia, irmão, segundo a médica, teria que parar com a quimioterapia e tudo aquilo que tinha sido feito iria se perder. E o Senhor ajudou que aquela enfermidade saísse pela porta. Aleluia. Eu agradeço a Deus que passou um tempo, a serva de Deus foi se recuperando e hoje está aqui junto de nós, louvando e glorificando a Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus por tudo, irmãos, por tantas bênçãos maravilhas que o Senhor temos recebido da mão de Deus. Nossa como congregação é Vila Carioca, na região de Ipiranga. Vários irmãos aqui nos conhecem, sabem aonde eles têm algum músico que queira congregar conosco lá, não sabe onde é, o irmão, os votos sabem onde é, ele leva os irmãos lá. Será de muita alegria e muito prazer. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus, perdoa os pecados, a vida eterna em nome de Jesus Cristo, Senhor, fiel a sua palavra até o fim. Agradeço a Deus, irmãos, quando nasci com os pais que serviam a Deus no estado do Paraná. Viemos para cá, na região da Zona Norte, da cidade de Chaves, o Senhor abençoou e Deus fez promessas na nossa vida. Se fôssemos fiéis, o Senhor nos daria esposa, nos daria filhos e abençoaria a nossa geração. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor comprometeu, preparou a esposa, e quando o Senhor preparou o nosso casamento, que veio nosso primeiro filho, Deus abençoou a nossa casa, esse filho crescia com saúde. Por determinado tempo da vida dele, irmãos, ele começou a ter um problema respiratório. Essa criança sofria muito, irmãos, na época do frio por conta do frio, na época do calor por conta do tempo seco. Sofria demais. Foi crescendo quando por mais ou menos 5 anos de vida. Nessa época Deus já tinha preparado a nossa mudança na Zona Norte para a Zona Leste ali no regular, onde nós congregávamos na época. Irmãos, num determinado tempo da vida dele, essa criança começou a sofrer tanto esse problema que tinha uma vizinha nossa, amiga, muito amiga da minha esposa, irmã Júlia. A oração da igreja para essa criança, porque ele está sofrendo demais, então eu não consigo, eu não consigo ver essa criança sofrer tanto. Nós orávamos, na verdade, eles oravam também, mas sentiu da parte de Deus que disse oração para a igreja. Nesse dia, no sábado, minha esposa sentiu no coração e falou assim: vou pedir para os servos de Deus orar pelo Gustavo, que era nosso amigo. Ele sentiu, pediu depois do culto. O servo de Deus falou assim: irmãos, eu sinto a energia da sua vida. E assim foi feito. O Senhor preparou a oração, oramos pela criança, o Senhor preparou que os servos de Deus urgiam. Na época eu só tocava na orquestra e o nosso irmão carregado depois do culto disse:
irmão Levi, vamos passar em casa para a gente tomar um cafezinho, depois você vai para a sua casa. E alguns irmãos fomos na casa desse nosso irmão. Por coincidência, ele também tinha esse problema, ele tinha um tambor de oxigênio. No período, irmãos, que ficava com essa criança lá, todo o tempo ele ficou no balão de oxigênio. Chegando em casa, eu tinha no meu coração, ele demandava que quando fosse ungido, no meu modo de entender, era a libertação da certa. Mas o Senhor faz do jeito que ele quer. Irmãos, chegando em casa, essa criança piorou de um jeito tão grande que eu ficava na oração de joelho e a esposa ficava com ele nos braços. E a esposa levantava e eu fazia a oração e ela ficava com essa criança nos braços. Chegou o momento da noite, irmãos, de madrugada, e eu achei que nós íamos perder a nossa criança. Falei com a minha esposa: o Senhor vai levar a nossa criança. Irmãos, na oração, chegou o momento da noite que nós adormecemos. A canseira, o sofrimento, que nós esquecemos com a criança no braço, adormecemos, eu e a minha esposa, irmãos. Quando acordamos, esquecemos daquilo. Passou o tempo e essa criança não tinha mais aquele problema da saúde. O Senhor permitiu que nós esquecemos daquilo. Depois de ter terminado o tempo daquele acontecimento, aí minha esposa falou assim para mim: amor, cadê a enfermidade do Gustavo? Glória a Deus. Passou por nós esquecemos, irmãos. Essa criança não podia beber gelada, não podia chupar sorvete, não podia mexer com água. E nesse dia que ela lembrou, ele estava com a mangueira no quintal, molhado, todo o corpinho dele molhado, jogando água no quintal. O Senhor alertou nós: olha a obra que eu fiz na vida da tua criança. Irmãos, naquela época, nosso filho tinha 5 aninhos, hoje ele tem 33 anos. Já deu um casal de netos para nós e nós estamos aqui louvando a Deus por essa obra. Essa conquista tão forte nunca mais voltou na vida do nosso filho. E eu estou aqui glorificando o nome de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a minha congregação é Parque Ecológico, irmãos, nós está sempre conosco lá. Seria de grande alegria, irmãos, retribuir esse carinho, essa hospitalidade que recebemos aqui nessa congregação. Domingo, terça e sexta-feira, o nosso ensaio para que o se organize, primeiro domingo de cada vez, às 16 horas. Eu sou grato a Deus por essa força de liberdade. Deus seja sempre louvado. Amém. Mais um. Escondido aí? Você não foi embora. Foi embora. Você foi embora. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus Foi. pela promessa da cruz eterna, sendo Ele firme e fiel. Você Agradeço a Deus pela esposa, lar de paz, casal de filhos saudáveis, que o Senhor me preparado dentro da minha casa. Agradeço a Deus, eu sou natural de Petrolina, Pernambuco, e somos uma família com 5 irmãos. No ano de 2018, a minha mãe, da obra da piedade, já há muitos anos nessa graça maravilhosa, residente aqui no sertão pernambucano, e lá do dia, indo até o sítio, cuidar de alguns animais que a gente tinha. De repente, eu cheguei na porteira daquela propriedade, ela paralisou-se. Estava eu e meu pai, e naquele momento trouxeram ela, colocaram no veículo e fizeram um deslocamento para um hospital, pois ela já não reconhecia mais ninguém, já não tinha mais a percepção do ambiente. E assim levaram a uma cidade no interior, vendo que não tinha recursos, buscaram trazê-la para Petrolina. E de uma forma que, ao chegar naquela cidade, ao fazer uma ressonância,
constatou-se que uma das veias que liga o cérebro do lado direito da serva de Deus tinha se rompido. Glória ao nome santo do Senhor. E assim, diante daquele quadro, daquela situação, o médico olhou e falou: aqui não tem mais chances, mas vamos fazer a cirurgia. E fizeram um corte na cabeça da serva de Deus, tiraram uma parte óssea, e fizeram toda a drenagem do sangue, tiraram uma parte da massa encefálica da serva de Deus, e o diagnóstico é de poucos dias, de máximo uma semana de vida. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Deus que nós servimos fez promessas na vida da serva de Deus, que a sua casa, a sua família, ela haveria de ver os seus filhos servindo a Deus nesta graça maravilhosa. Agradeço a Deus que eu fui comunicado aqui de imediato, também me desloquei para aquela cidade. Ao chegar ali, vi a situação, o médico apenas fez o ponteamento da parte do corpo cabeludo da serva de Deus, não fez a reconstituição óssea, porque o quadro da medicina era que ela não haveria mais de falar, de reconhecer ninguém, e seriam poucos os dias de vida da serva de Deus. Então, naquela cidade, ergueu-se um clamor: glória ao nome santo do Senhor. E nós clamamos também. Lembro-me de entrar naquele hospital com os joelhos no chão, ao lado da maca, bendito o nome santo do Senhor, que estava a serva de Deus, de joelhos curvados, entrar em oração, o Senhor visitar nossa alma. Eu senti que ela sairia daquele ambiente com vida, bendito o nome santo do Senhor. E muitas orações foram feitas por onde passávamos, os servos de Deus, glória ao nome santo do Senhor, nas revelações entregavam: o Senhor vai tirar a serva de Deus dessa situação. É algo muito difícil, realmente, ao olhar humano. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas eu rendo graças a Deus que o que foi relatado sobre a serva de Deus, que não reconheceria, não andaria, glória ao nome santo do Senhor, faz mais de 7 anos que Deus tem reconstituído a sua serva e dá a oportunidade de termos a nossa mãe ao nosso lado. Glória a Deus nas alturas. Desta obra Deus tem chamado a sua filha. Glória, são 5, 3 filhos já estão servindo a Deus nessa graça maravilhosa. O Senhor fez um grande milagre no nosso meio. Hoje eu tenho a alegria de aos finais de semana, durante a semana, ligar e conversar com a serva de Deus e reportar. Eu estou falando com um milagre de Deus. Glória ao nome santo do Senhor, porque o Senhor reconstituiu ali a sua serva, permite que ela tenha contato com toda a sua família. Agora, recentemente, teve a oportunidade de abraçar a primeira bisneta. Glória ao nome santo do Senhor, com muita dificuldade, mas caminha, conhece a todos nós, fala da graça de Deus, está sempre com a Bíblia na mão, canta hino, louva a Deus, e nós temos a oportunidade de ver esse milagre feito pela mão de Deus na nossa família. Bendito é o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, porque muitas obras também o Senhor tem feito no nosso meio, com alegria. Deus tem preparado o patrimônio. Já estou há 13 anos aqui na cidade de São Bernardo. Glória a Deus por todas as suas boas preparações. Rendo graças a Deus pela alegria que o Senhor já colocou no nosso coração na noite desse dia, participando do ensaio e agora nesse santo culto. Rendo graças a Deus por essa boa preparação. Deus seja louvado. Amém. O servo que esteve conosco foi embora. Quem fez voto da trabalhar hoje? Quero que ninguém volte para isso na casa. Fez o problema, né? Por favor. Glória a Deus. Pode vir devagarinho, mas não tem pressa. Glória ao Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo, pelo perdão dos meus pecados, pela
Agradeço o Senhor por toda a bondade, pela tua misericórdia na minha vida, na vida do meu esposo e na vida de cada um dos meus filhos. Eu rendo graças essa noite, porque sábado passado eu dei uma saída com meu esposo na rua, aí nós vinha caminhando devagarinho, eu passei em frente à loja assim, eu entrei na loja assim com ele falou que estava bom, segurou no meu ombro. Eu peguei e mandei ele sentar no sofá, sentei aí dele. Quando de repente eu vi meu esposo tremendo, nessa hora ele ficou tremendo, convulsionou, o rosto dele ficou todo roxo e desmaiou em seguida. Eu só me lembro que eu abracei ele, encostei meu rosto no rosto dele e clamei ao Senhor. Aí o pessoal da loja vinha correndo, socorrendo nós, chamaram o SAMU, do SAMU a GCM chamaram, eles entraram na loja, um segurou os pés, o braço e a cabeça dele, a loja pegou um tapete, abriu, forrou no meio da loja, colocou ele deitado. Aí o SAMU foi chamado por emergência, chegou lá, perguntou se ele já teve aquele procedimento. Eu falei que ele já teve ele já teve um problema de coração muito sério, que ele foi internado, mas naquele dia ele estava bem. Aí o médico do SAMU falou para mim assim, ele é diabético e tem pressão alta. A glicemia dele está normal, estava 145, mas ele falou provavelmente é uma AVC. Ele falou para mim, a senhora tem Covid? Eu falei, não vamos encaminhar ele direto para o hospital do Tatuapé. Eu vi o meu esposo naquela hora desfalecendo na minha frente, foi um momento muito difícil, mas o Senhor estava presente ali. Ele foi levado direto para o hospital Tatuapé, chegou lá, foi dada uma medicação nele, que perguntaram para o meu filho se podia dar. Meu filho foi perguntar que medicação era aquela, a pessoa falou, deixa dar, essa medicação é uma medicação caríssima e o SUS quase não tem ela. Se for aplicado nele antes do horário que ele teve, ele vai voltar e não vai ficar com sequela nenhuma. Eu só tive que render graças ao Senhor que foi feito esse procedimento. Quando meu esposo acordou lá, ele já voltou com a consciência normal e com os movimentos tudo normal, pela graça, pela misericórdia de Deus que funcionou na nossa vida. Eu até comentei com meu esposo depois que ele chegou em casa que o processo que ele passou, se fosse comigo, eu não teria resistido. Mas eu agradeço a Deus, que Deus foi por nós, deu força para mim, para meus filhos, porque não foi muito fácil. Meus filhos ficou desesperados, eu nem queria que os dois mais novos soubessem que eles estavam de serviço, mas tudo correu bem, que a bondade e a misericórdia de Deus, a gente tivemos todo o apoio, e tinha alguns irmãos ali na loja assim, que falaram comigo, irmã, fica firme, não é morte, é vida, fica firme, irmã. Aí a vizinha pegou, me levou para casa, ficou comigo até os meus filhos chegarem em casa. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por essa bondade, pela tua misericórdia na vida do meu esposo, na minha vida e na vida dos meus filhos. Por tudo isso, só o nome do Senhor seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Rapidamente, nós vamos agradecer a Deus por tudo que tem feito. Embora não tenha nascido uma cristã, não consegue o Senhor deixar uma graça. Eu falo na minha vida, coisas que eu mais sonhei, eu imaginei. Deus me tem aconselhado, coloquei e batizei, colocando com auxiliar de jovens na mão da congregação do dia de hoje. É filme do Dr. Rivas, irmão?
Diante do triste Vitória, louvado, estava de pé, fui na igreja auxiliar de jovens. E tem dia que a gente passa por prova natural do crente. Deus tomou o coração do irmão e contou para mim, falou tudo que eu estava passando. E Deus não vai dizer assim: olha, irmão, você está numa luta, numa guerra, e você está vendo tudo sem graça. Mas Deus está tomando conta da tua vida, Deus vai te dar casamento, vai te dar esposo, vai te dar filhos e vai te fazer um homem feliz. Louva o Senhor, Deus prometeu, foi o Deus que cumpriu, irmãos. A ponto de ter dias de olhar para o céu e falar assim: eu não tenho palavras para te agradecer pelo bem que alcancei nas tuas mãos. Confesso aos irmãos, sou um homem muito feliz, irmãos, que Deus tem dado esta alegria no meu coração de desejar servir a Ele todos os dias da minha vida. Logo depois que nos casamos, umas partes bonitas que eu vou contar hoje, que eu sou muito detalhista, irmãos, mas gostei tanto de cumprir aqui que eu prometo voltar um dia, mas tempo Deus vai dar para voltar algumas obras. Mas tive uma surpresa também, no mesmo comum que eu tinha trabalhado em auxiliar. Casei, de toda 2 meses, eu fui colocado como cooperador de jovens e menores, uma fase muito gostosa da minha vida, onde eu um tempo bem grande, junto ao irmão Rocha, a gente levava tudo quando ia cantar em São Paulo, era a coisa mais linda do mundo, tinha prazer em nossa comunidade, o que hoje é cunhado também, uns amigos nossos. Depois que eu me casei, eu fiquei preocupado no sentido, eu senti muita falta dele, eu gostava muito do músico. Enfim, amor, Deus tinha colocado no meu coração, mas aí tive a notícia que ia atender como cooperador de jovens menores, aí passamos 8 anos ali como cidade, depois trocou o ministério, depois 12 anos trocou de novo, e o Senhor tinha prometido também que nos daria filhos. Eu estava trabalhando e não tinha muito tempo de casar, pensava que ter filho bem lá para frente, e Deus falou comigo, uma voz, assim, foi um susto até, já falei, até que você tem o teu impor. E na hora eu falei: Senhor, minha esposa não vai querer, ela já está recém-casada praticamente, não tinha nada de casado. O Senhor falou: você não quer mais nada aqui. E eu cheguei em casa, eu falei: Valéria, Deus falou comigo. O que Deus falou? É tempo que nós temos o nosso impor. Ela deu por olho, Deus está gostoso. Eu falei: mas você não queria? Ele falou: você que pensa, daí assim. E aí eu falei: nossa Senhora, irmãos, que o impor está aqui, 32 aninhos, bonitão, né? Querendo casar, se tiver uma noiva aí, aliás, eu vou confessar para vocês: tem um segredo bom lá, meninas. Os mocinhos jovens, as menininhas também prontinhas, esperando a preparação de Deus. Vale a pena seguir o Senhor, eu vou a Deus por essa oportunidade. Eu senti muita alegria com o Rocha, fez uma visita do Senhor. Eu tenho saudade daqui, porque fazia 30 anos que eu não vim aqui, irmãos. E ele estava sentado: vem aqui contar que faz 30 anos que eu não venho no Santo Inácio. Só que ele tinha uma frente da batalha, só tem 30 anos que ele não vai mais no carrão. Mas pouco tempo, já vou marcar e falar: eu gostei tanto de estar aqui com vocês que eu vou voltar em breve, se Deus quiser. Assim, agradecemos por tudo. Quando passamos por céu, nós vamos levaremos a salvação de todos com a santa paz de Deus. Amém. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Rapidamente, vou passar só algumas poucas coisas.